bom estar na casa do Senhor, amém? Oh, nada como um dia após o outro, nada como um dia de domingo após o sábado que nós vivemos, né, irmão Jonas? Oh, glória, que sábado magnífico! Eu estava vendo, a Mariana fez uma postagem no Instagram sobre o batismo de ontem. Gabi, não sei se você viu, depois você pega com a gente que você tem que ver. Eu fiquei emocionado, porque assim, a gente está no meio ali, a gente não está vendo a coisa acontecer, né? Mas olhando de fora, eu falei, meu Deus, que lindo. Amém? Glória a Deus, abençoe a sua vida, irmão, tá bom? Que fique firme mesmo na palavra de Deus, que coisas grandes vão acontecer, tá bom? Em nome de Jesus, glória a Deus. Depois quem não assistiu, assiste, tá? Ficou bem bacana mesmo. Não sei se a gente consegue transmitir aqui. Talvez a gente tente aí depois a gente assistir. Vamos lá, irmãos. Vamos começar a palavra de hoje. A palavra tenderia a ser mais longa, eu vou tentar encurtar, amém? Porque nós vamos falar quase que sobre tudo. Amém? Tem uma coisa que a gente chama assim de antropologia cristã. O que significa? Antropologia, o estudo do ser humano. Cristão. É uma parte da antropologia cristã que a gente tenta entender. Por que eu digo tenta? Porque nem tudo a gente vai entender, né, meu irmão? São mistérios de Deus, a gente não vai entender, a gente só vai tomar pela fé. Mas que a gente olha para o ser humano enquanto o que ele é. Isso chama, vou complicar, ontologia, o que a pessoa é. O que o ser humano é, corpo, alma e espírito, a gente sempre fala disso. Mas também existe uma coisa que a gente chama assim de economia. Que economia é o quê? Como que a gente se comporta, ou ética, o nosso modo de ser, como que a gente se porta. Então existe esse ramo, irmão Jonas, na antropologia cristã, a gente pode chamar de ética cristã. Ética é como que você se conduz no mundo, como que você lida com as pessoas. Sejam as crentes ou as descrentes, não importa também, é o que você é, daquilo que você se torna. Ontem a Gabi desceu as águas e lá na palavra Deus tocou de dizer assim: não adianta a gente sair das águas dizendo assim, eu vou ser perfeito. Não vai. O que importa é que a gente queira ser melhor, cada dia melhor. Amém? Até deu exemplo lá. A irmã Gabi brigava com a Laia todos os dias, agora ela vai brigar uma vez por semana. Já é uma vantagem, amém? Depois, daqui a pouco, uma vez por mês, daqui a pouco, uma vez por ano, daqui a pouco não briga mais, amém? É a gente se esforçar para melhorar. Por isso que é a escada de Jacó, amém? Escada a gente vai evoluindo, subindo degrau após degrau, nos aproximando de Deus, amém? Existem as coisas que competem a cada um como indivíduo. A irmã Aline, ela tem uma missão na vida. Tem questões que são só sobre a irmã Aline. Tem questões que são sobre o irmão Zé Hélio, que são só sobre a vida do irmão Zé Hélio. Mas tem questões que dizem respeito a nós como seres humanos, e particularmente como homem e como mulher, que nos definem como tais, como homem e como mulher na presença de Deus. Compliquei muito ou deu para entender? Como seres humanos somos corpo, alma e espírito. Como homem nós temos que ter uma certa conduta. Como mulher nós temos que ter uma outra conduta também. Somos todos corpo, alma e espírito. Todos somos filhos de Deus. Todos somos o que? Herdeiros daquilo que Cristo fez na cruz. Jesus quer chamar todo mundo indistintamente. A palavra fala muito sobre não haver diferença. Não importa se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, se é negro, se é branco, se é do Brasil ou do Japão, não importa, é para todo mundo. Mas tem coisas que são específicas para o gênero humano, homem, e para o gênero humano, mulher. Amém? Entenderam ou não? E dentro do gênero mulher tem a Aline. Dentro do gênero homem tem o Zé Hélio. Aí é a questão do plano de Deus para cada indivíduo, amém? Mas uma coisa não pode negar a anterior, ou seja, Zé Hélio é corpo, alma e espírito, te usando de exemplo também, irmãozão. É corpo, alma e espírito e é homem. Então é desse ponto de partida que o Zé Hélio vai conduzir-se no mundo. Está claro ou não? Por isso que nós rejeitamos as confusões.
E vocês entendem, né? A gente não pode falar muito hoje em dia assim, com mais clareza, porque hoje em dia existem restrições, né? Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Essa confusão de o que eu sou, se eu sou isso ou se eu sou aquilo. Não. Eu tenho que saber se eu sou homem, tenho que saber se eu sou mulher. Amém, meus irmãos, ou não? Então eu quero começar, meus irmãos, com essa passagem aqui, olha só. Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2:11. Tito. Onde esse Tito? A gente nunca usa o Tito. Em nome de Jesus. Tito, capítulo 2, verso 11. Tito 2:11. Amém? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aqui, meus irmãos, homem no sentido de humanidade, tá? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém? Meus irmãos, o que esse conjunto de versículos nos fala? Nos chama a atenção para que nós venhamos a sermos zelosos e realizar boas obras. E nesse verso 12, ele nos chama a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas, significa lá do mundo, vivendo nesse presente século, ou seja, nessa realidade que nós estamos, de maneira, olha essas três palavrinhas aqui: sóbria, justa e piamente. Meus irmãos, nós temos que saber o que nós somos na presença de Deus, para que nós possamos ser zelosos e praticar boas obras. Não adianta o homem querer assumir o lugar da mulher, não adianta a mulher querer assumir o lugar do homem, não adianta o homem negar-se como homem, não adianta também o homem interpretar errado o que é ser homem. É um pouco isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje. Amém? Vamos começar falando dos homens. Não precisa abrir não, só acompanha aqui no telão. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, varonilmente, como homens. Poderia ser de maneira masculina. O homem tem que se portar de maneira masculina.
E aqui nós temos que lidar com dois tipos de problemas, irmão Jonas, que a gente tem sempre que vigiar para não cair em uma dessas duas arapucas. A primeira é quando o sujeito interpreta que ser homem significa ser bruto, significa ser, sabe, aquela pessoa que despreza o outro, que acha que ser forte é bater no outro, que acha que ter autoridade é ser autoritário para com o outro, que maltratar é símbolo de poder. Vamos falar a verdade? Isso se pratica muito lá fora, não é? O homem, para ser homem, tem que ser aquele que não leva desaforo para casa. Está no trânsito, foi fechado, tem que parar o carro e bater no outro, porque o outro fechou ele no trânsito. Ou se olhar de rabo de olho, tem que ir lá e tirar satisfação. Não existe esse exemplar? Sim ou não? E é muito difundido, né, meus irmãos? Cuidado, isso não tem nada a ver com ser homem. Não adianta o cara ser o que mais bate, se ele não tem palavra. Não adianta ele ser faixa preta de jiu-jitsu e dever todo mundo. Isso não é ser homem, não. Porque nesse caso, esse sujeito não se diferencia em nada de um gorila. Bota ele num ringue com um gorila, ele vai apanhar. Pode ter faixa preta de jiu-jitsu aí, vai apanhar, que o gorila é maior, é mais forte. Bota ele com um urso, vai apanhar. Bota ele com um leão, vai apanhar. Então é como se o homem achasse que ele está no reino da selva, que ele tem que resolver tudo no tapa, no xingamento. E acha inclusive que exerce sua autoridade dentro de casa maltratando a mulher. Porco! É isso que ele é. Não é homem, não. Que homem que é homem dá exemplo para os filhos, cuida da mulher, sustenta a sua casa. Homem que é homem, 6 horas da manhã está levantando para ir trabalhar, e se não tem trabalho, está levantando às 5 para arrumar emprego. Isso é homem. Homem que bebe e arrota arrogância, não é homem, não, é bicho. Bota ele para brigar com o cavalo. O coice do cavalo vai ser muito mais forte do que o murro que ele é capaz de dar, ou o xingamento que ele é capaz de proferir. Não nos confundamos com o que o mundo tenta nos ensinar o que é ser homem. Homem não é nada disso. Está claro, amada igreja? Homem que é homem é guerreiro, mas não é guerreiro de armas, é guerreiro na moral, na índole, na conduta. Ele age varonilmente, age como homem. Se a esposa está precisando, ele está ali. Se o filho está precisando, ele está ali. E a casa não precisa nem pedir, ele está ali. Isso é ser homem. É ser um exemplo de conduta para outros homens, inclusive. Não deve. Não é pego embriagado, caindo, não usa droga, não se envolve com crime. Principalmente para os jovenzinhos aí. Existe hoje o estereótipo do homem dos bairros pobres é portar arma de fogo, tirar foto no Instagram com arma de fogo ou fazendo símbolozinho que eu nem sei qual é e nem quero saber. Isso não é ser homem, não. Mesmo porque homem que é homem não deixa a mãe morrer, a mãe chorar no velório do filho. Ele fica vivo e mais velho para cuidar da mãe. Não abandona os pais. Isso é homem. Se precisar trocar a fralda do pai e da mãe, vai estar lá para trocar, ou vai pagar alguém para fazer. Homem que é homem se esforça e estuda para daqui a pouco dar uma casa bacana para a mãe, para pagar o plano de saúde para os pais, ou se não tiver condição, porque também o mundo às vezes não permite que a pessoa esforçada tenha as condições,
mas vai estar ali ombro a ombro para pleitear cada exame no SUS, cada cirurgia no SUS, para conversar com os médicos, para entender qual que é o quadro clínico, porque um dia a doença chega. Isso é homem. Homem não é aquele que pega a mochila e vai para o mundo e esquece suas raízes. Isso não é homem. Amém? Não estou falando nada. Cadê os versículos bíblicos? Precisa? Essa é a lei que está no coração. Consulta o teu coração, você vai ver que cada palavra dessas já está escrita dentro de você. Amém, meus irmãos? Agora, no extremo oposto, também nós temos outro tipo, que é o homem amasculado. Palavra esquisita. Não estamos falando aqui, varonilmente, masculinamente. Toda vez, pergunta para a irmã ali, que você bota um A na frente, você nega. Avaronilmente significa não ser varonil, não ser o que? Um homem. Que é uma outra coisa também que lá fora ficam ensinando. E isso, meus irmãos, presta atenção, às vezes entra dentro da nossa cabeça e a gente nem perceber. Eu estava conversando ontem mesmo com os irmãos lá no dia do batismo, e eu acho que eu já até falei isso aqui em outro momento. Se voltar lá na década de 70, tinha um personagem, o Maurício, lembra do Fred Flintstone, dos Flintstones? Lá na década de 70, sequer, sei lá, 60, antigo. Ou os Jetsons. Quando você olha para o Fred Flintstone, o que você vê dentro de todo o enredo do desenho? Vocês jovenzinhos não devem conhecer isso, não conhece? Os Flintstones não, vocês não conhecem não. É mais a geração mais para trás. O que você vê no Fred Flintstone? Um bocó. É ou não é? É o povo da família. Isso na década de 60 e 70. Naquele momento já começava a se desconstruir a imagem do homem a partir do pai. Ah, pastor, você está exagerando, não é? Então continua percorrendo a linha do tempo. Vamos lembrar dos Simpsons. Simpsons vocês conhecem? Qual é o bocó da família? Homer Simpson, não é? É ou não é? É o bocozão. Não gosta de trabalhar, né? Não cuida da alimentação, né? Faz tudo errado. É o bocozão. Quem segura a família? É a esposa, é a Marge. Ah, pastor, você está exagerando. Ah, é? E a família dinossauro? Qual é o bocozão da família? O Dino. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não é por acaso não, irmãozinho. Vocês acham que é por acaso que essas coisas são divulgadas, difundidas? Não é não. É para desconstruir a imagem do homem a partir do pai. Porque no passado, eu dei para os mais antigos, o pai, meu irmão, você chegava em casa, bom dia, Senhor, né? Ninguém sentava à mesa antes do pai chegar para sentar na cabeceira. Ele ministrava as orações, ele supervisionava, checava, né? Como é que está o funcionamento da casa. E quando a mãe não dava conta do recado, eu vou falar para o teu pai. A criança parava na hora. Não, pai não, mãe, o pai não. Era a última instância, era a autoridade. Agora, meus irmãos, ontem a gente conversando, foi exatamente assim, né, Zé? O amigo falou assim: não estou sendo machista não, mas o homem devia fazer assim. O eu não estou sendo machista não, já mostra que nós estamos na retranca. Porque a gente não pode falar que a gente é homem sem antes não dizer, eu não estou sendo machista. A gente está com medo de ser homem, de exercer o nosso papel. Quando você junta então os dois, meu irmão, aí é que é o caos. É o homem que acha que para ser homem tem que ser bruto e se afirma na brutalidade. Aí dá um monte de bobagem também. Ou o homem que nega tanto a sua masculinidade que acaba até achando que é mulher. Meu irmão, não. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós temos que ter ajuste no medida também. Nós temos que ter equilíbrio. O que é ser homem, meu irmão? Não é você abrir mão da sua masculinidade, não. É você exercê-la.
falando no espírito aqui, meus irmãos. Antes é trabalhar, sustentar a casa, ter dignidade. Meu irmão, a esposa ela pode sair para trabalhar junto com uma, com certeza. Hoje em dia não tem nem como a gente dizer para não fazer, meu irmão. No mundo ideal, talvez o homem devia ir lá como era antigamente, vai para cá, se a mulher fica atrás, né, ali cuidando das coisas. Mas não dá para ser, porque o dinheiro é insuficiente. Então a mulher trabalha com o homem, agora trabalhar no lugar do homem é inadmissível. Então, meus irmãos, o homem tem que ter dignidade, porque se ele não sustenta a casa dele, a mulher não vai respeitar. E aí a palavra de Deus diz: o homem tem que ser líder da sua casa. Como vai ser líder assim? E quando é ser líder, é provedor e também espiritual. Se ele não anda com Deus, como é que ele vai ser a orientação religiosa da casa? E se ele não tem boa conduta, como é que ele vai ser exemplo para os filhos? Não, meu irmão. E aqui a gente vai ler a Bíblia inteira para encontrar a lição do que é ser homem, olhar grandes exemplos. Abraão, por exemplo. Depois a gente tem que olhar lá para Isaac. Abraão foi o cara que foi para a guerra para defender a família dele, para resgatar Ló. Isaac foi o cara que ficou anos orando pela mulher para ela ter um filho. Jacó foi aquele que trabalhou dobrado para poder conquistar a esposa dos seus sonhos. Olha para a Bíblia, ela está carregada de exemplos do que é ser homem. E é para esse lado que a gente tem que olhar, não é para o Fred Flintstone, não é para o Timo da família Dinossauro, não é para o Homer Simpson e nem para os brutamontes que estão aí também, aí fora, falando que ser homem é dar soco nos outros. Amém, meus irmãos? Olha para a Bíblia, essa é a mensagem, para aprender o que é ser homem. Agora vamos falar da mulher. Veja que são dois tipos de desafios. Mulher, pega lá para mim, por favor, agora abre a sua Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3. Verso 3. Então, homem não significa ser brutamonte, também não significa ser amasculado. Não. Ser homem é buscar na Bíblia os exemplos da conduta masculina. Ser líder na casa, provedor, exemplo. Ser uma pessoa honesta, exalar dignidade, dar orgulho para os filhos, ser o arrimo da esposa. Isso é ser homem. 1 Pedro capítulo 3, verso 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Vou ficar só nesse trecho, amém? Do ponto de vista da mulher, nós também temos um duplo desafio. De um lado, nós temos a mulher se tornando o quê? Vamos ser práticos, tá, meus irmãos? Objeto. Estou falando uma bobagem? Um objeto de consumo. Você quer vender cerveja? Bota uma mulher de biquíni. Aí você vende cerveja. Não é? Quer que o filme tenha audiência? Bota uma atriz famosa nua. Aí o filme dá audiência, todo mundo quer ver. Não é, meus irmãos? Sim ou não? O que é isso? Senão um objeto. Temos artistas no Brasil hoje, das mais ouvidas, celebridade internacional, que não sabe cantar, não sabe dançar e não é bonita, mas o que ela tem de atributo? Não tem limite. Dá declaração que anda com todo mundo, faz de tudo, etc. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, e o tal dos ritmos, né? Aí falando para os jovenzinhos de novo, é muito para vocês, tá, jovenzinhos? As baladas de hoje em dia, as músicas, escuta a letra. O que é a mulher?
qual que é a diferença nessas músicas da mulher para um carro, um celular, um sei lá o que, qualquer coisa de consumo. É um objeto. E que alguns homens queiram esse tipo de coisa, a gente até pode justificar, está na carne aí mesmo, né? É dominado pelas sensações, é dominado pelos impulsos, igual o bicho. Agora, a mulher aceitar isso é que eu fico sem entender, irmão Jonas. O meu valor vai ser o tamanho das minhas ancas? É aqui que vou medir o meu valor? E paralelamente a loucura que a mesma mulher que quer ser valorizada pelas ancas fala assim, mas a mulher ela é tão inteligente quanto o homem, é tão capaz quanto o homem. Fala, meu irmão, mas é contraditório. A mulher ela não tem, o que essa palavra está dizendo, claro que todo o comedimento que compete à palavra de Deus, amém? Mas o que ela está falando é a mesma coisa. A mulher ela tem que ser valorizada pelas formas do seu corpo, não é pela sua nudez, não é por aquilo que ela mostra, que é material, não. Ela tem que ser vista pelos seus valores, ela tem que ser vista pela sua inteligência, ela tem que ser vista pela sua capacidade, ela tem que ser vista, lembra do versículo anterior? Pelas suas boas obras, pelo seu zelo. Não é pelas formas do seu corpo, não é pela sua objetificação. Meus irmãos, vocês estão entendendo? É tão difundido, meus amigos, que a gente chega a um ponto de que a gente quase é convencido que ser mulher é ser isso mesmo. É ou não é? O mundo pá, essa informação na gente. E aí o resultado, meu irmão, o primeiro que sofre com isso é a família. Porque o homem acha que a mulher é objeto e a mulher se aceita ser objeto. Resultado, como é que você tem então um matrimônio sólido e duradouro desse jeito? O homem tem que andar com todo mundo e a mulher tem que andar com todo mundo. E a família? E a família? E os filhos? Meu irmão, é tão irracional, mas é tão irracional que essa conduta, mesmo, irracional, você sabe, é falta de pensamento. Ela leva o que? A doença, ela leva a gravidez, né, precoce, ela leva mulheres a ter que sustentar a família sozinha, a arruinar a vida, que vão ser prático. Uma menina jovem que tem filho, acabou a sua vida. Ou vão ficar adorando a pílula, não, porque é isso. Porque no momento que a gente tem filho, a vida da mulher para e passa a ser a vida do filho. E tem que ser assim. Realize-se antes. A menina nem conseguiu a primeira carteira assinada e já está engravidando. E aí tem uns homens da passagem anterior que acham que engravidar é legal, mas sustentar não quer. E a coitada da mulher é que acaba ficando, porque a mulher não vai fazer o que o homem faz, que é sair fora. A mulher não pode largar o filho, né? Acaba com a vida. Isso quando não adoece junto. É ou não é, meus irmãos? Então, junto isso tudo aqui, olha o caldo que está dando, é o que está aí fora. Agora, no outro extremo, nós temos também o feminismo. Até eu vou falar. Feminismo, vou dar o nome. Essa doutrina do cão, que diz que a mulher ela tem que ser como o homem. Até aqui, irmã Lenice, tá bom, opinião cada um tem a sua. A mulher tem que ser como o homem? Então tá, com o homem da Bíblia? Ou com aquele homem bruto que eu acabei de citar? Se for como o homem da Bíblia, bom, dá para a gente dialogar, né? Vai sustentar a casa, vai cuidar da família, vai ser um bom exemplo, vai sempre ser proba nos seus negócios, não vai dever ninguém. Tá bom.
tão ruim assim não. Agora, sabe o que o feminino quer, então? É que a mulher tenha o pior do homem. Pastor, não entendi. Lembra daquele homem que eu citei agora há pouco? Que quer deitar com todo mundo? Essa mulher do feminino quer que a mulher seja assim. Sabe aquele homem que não liga para a família porque quer construir carreira, quer correr atrás dos seus próprios interesses? O feminino quer que a mulher seja assim. Sabe esse homem que bebe e é visto aí nas curvas da vida e caindo de bêbado? Pois é, o feminino quer que a mulher seja assim. Sabe esse homem que acha que só resolve as coisas no tapa? Pois é, o feminino quer que a mulher seja esse homem assim. Não é o homem da Bíblia não, é o pior do tipo de homem que a gente pode encontrar aí fora. Doutrina do cão. Porque o pior de tudo é que essa mulher do feminino, ela chega à conclusão: eu não quero um homem na minha vida e eu não quero, portanto, ter filho. O homem é meu inimigo. Como assim? Filho é uma âncora, não vai deixar eu me realizar. Família, instituição do passado, patriarcal. Meu irmão, irmã Sueli, fim da espécie humana. É isso que esse povo quer. E ainda coloca a doutrina vil do aborto no meio. Não sei, esse vídeo aqui vai ser cortado na internet. É ou não é? Meu corpo, minhas regras. E se for menina esse embriãozinho aí? Você não é defensora da causa feminina? E a menininha que está no teu ventre aí, você vai destruir ela? Machista! Meus irmãos, a coisa é tão absurda que não fecha lé com cré, não tem lógica. Por isso que eu falo, meus irmãos, o irmão Jorge não precisa ficar buscando muito versículo na Bíblia não, é só ler o coração. Lê o teu coração. Vê se faz sentido a mulher ser. Você sabe qual é a profissão que mais mata no mundo? Pescador de baleia. Já viu uma mulher sendo pescador de baleia? Não. Por quê? Porque não compete, não tem como, meu irmão. Vai botar a mulher para ser trabalhadora da obra civil, ficar carregando um saco de cimento de 50 quilos. Vai dar certo? Não vai. É só pensar. Agora vai botar o marido para cuidar de criança de 2 meses de idade? Ele tem leite do seu corpo para fornecer para a criança? Não, é um papel, está claro, é só olhar as coisas como elas são. Agora a gente está querendo, a gente que eu digo nós como humanidade, amém? Estamos querendo reinventar a roda, querendo reinventar tudo, em cima de exemplos hipotéticos, falar difícil, exemplos assim que não existem, historinhas. Não vai rolar. Como é que você coloca a mulher que é feminista com a mulher que é objeto no mesmo lugar? Não dá, é contraditório. A mulher quer se afirmar, ao mesmo tempo se vende como objeto. E o homem quer ser respeitado, mas não se dá o respeito. Então, para tudo. Olha para as escrituras. Aqui está o manual de instrução de cada um de nós. Deus foi quem nos fez, meus irmãos. Então Ele sabe como que a gente funciona. Gabi, já comprou algum aparelho? Ele vem com manual de instrução, não é? Tipo lá está escrito assim, 110. Você pode ligar na tomada 220? Não, você vai queimar. Você tem que olhar para a palavra. Deus nos criou e deu um manual de instruções, como que você deve se portar, como que você deve ser, o que você deve fazer. Se é homem, então se aplica essa regra. Se é mulher, se aplica essa outra regra. É simples. Não tem que reinventar, não, porque se a gente tentar reinventar vai dar errado. Aliás, está dando errado. Está dando errado. Por que os nossos índices de desempenho escolar são tão ruins? Sabe por quê? Porque a criança não progride. Porque está faltando coisa na vida dela. Às vezes é a figura do pai, às vezes é a mãe poder ajudar, às vezes é um cara. E a coisa só vai piorando.
E para terminar, meus irmãos, a gente já falou desse verso algumas vezes, mas hoje vamos voltar nele, porque ele é múltiplo nas suas camadas. Vamos lá, abre aí sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 12, verso 2. E a gente termina agora, amém? Romanos 12, 2. Meus irmãos, é para isso que existe a igreja. Mas, Natasha, a igreja existe para isso, para a gente poder entender o que a gente é e como a gente deve agir, porque senão estão lascados lá fora. Daniel, às vezes você não vai escutar ninguém falando lá fora essas coisas, sabe por quê? Porque lá fora essas coisas são tidas como certas, só que na igreja a gente vai dizer que isso é errado, amém? Então tem que ficar aqui, amém? Você escutar o que é certo. Aqui nós vamos falar o que Deus quer, porque a gente acredita que existe a verdade é Cristo. Então nós vamos olhar para Ele para aprender. Vamos lá, Romanos 12, 2. Terminando. E não vos conformeis com este mundo. Paulo, olha para mim. O que é se conformar? É deixar que o mundo te forme, amém? Vai te criar, vai te dar os seus limites, vai colocar você de uma certa forma, igual um gelinho. Você botar água numa forma de coração e congelar, o gelo ele sai o quê? Coração, não é? O mundo ele tem uma forma. Se a gente entra nessa forma, ele molda a gente. Molda homens brutos ou homens amasculados. Molda mulheres que são objeto ou mulheres que não querem ser mulheres. O mundo faz isso. E a gente tem que resistir. E vai ser difícil. Você vai ser julgado, você vai ser combatido, você vai ser criticado, você vai ser ridicularizado. Mas tem que fazer. E aí continua a palavra. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha para cá. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento significa o que? A palavra de Deus está te ensinando algo diferente, que te obriga, mesmo que você tenha sido como o mundo quis que você fosse, agora você vai ter que ser diferente. Você tem que se remodelar conforme a imagem de Deus, como Deus quer que nós sejamos, copiando seu Filho Cristo. Amém? Para que experimenteis qual seja o que? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para terminar, meus irmãos, você quer viver o melhor de Deus para a tua vida? Se molda na palavra, não no mundo. Se você se moldar no mundo sendo um homem bruto, que acha que usar arma é bonito, vai tomar um tiro na testa ou vai para a cadeia. Ou se você acha que tem que ser um homem amasculado, você vai ser uma pessoa que nunca vai conseguir constituir família, e se constituir família não vai ter respeito dentro da tua casa. Agora, se você for uma mulher que é o objeto, vai acabar engravidando o cara errado na hora errada, ou pegando uma doença, ou nunca tendo dignidade, vai ser falada, que anda com todo mundo e nunca vai conseguir um matrimônio sério. Ou se você nega ser mãe, você vai tirar um filho do seu ventre e vai se arrepender pelo resto da sua vida. E eu não estou jogando praga, do altar não se joga praga, ao altar a gente adverte, vai se arrepender pelo resto da vida. O resto da vida vai lembrar, e se aquela criança tivesse nascido? Então, meus irmãos, não se conforma ao mundo, deixa Deus te moldar, e aí você vai experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Aí você vai ser um homem bacana, uma mulher bacana, numa família bacana, com filhos bacanas, com uma vida digna, vai completar os seus anos, vai olhar para trás e falar: eu vivi o bom de Deus na minha vida.
Glórias ao Senhor. Aquela salva de palmas para o nosso Deus.